Oi, pessoal, vamos para mais uma aula de ciências. Então, hoje nós vamos estudar força gravitacional, pressão atmosférica e altitude. Todos eles têm relação, então vamos ver como é que se dá essa relação. Então, a força gravitacional é uma força que vai puxar para a Terra, para a superfície da Terra. Então, a Terra ela tem esse campo gravitacional que tem o poder de atrair os corpos, de puxar os corpos para o centro da Terra. Então, a força ela vai depender das massas dos corpos envolvidos. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a atração. Então, se eu jogar uma pena aqui e uma bola, qual vai cair primeiro? A bola, porque ela foi atraída primeiro para o centro da Terra. E a pena ela vai demorar mais a chegar até a superfície terrestre, a superfície da Terra, porque ela é mais leve. Então, quem tem maior massa vai ter uma maior atração. Quem tem menor massa, menor atração. E também, quanto mais distantes estiverem os corpos, menor será a força de atração entre eles. Então, se você está no pico da montanha, menor vai ser a atração, porque você está mais distante da superfície terrestre. Então, vai ser menor a atração. Então, quanto mais distante, menor é a atração entre os corpos. E essa gravidade, ela foi observada por vários pesquisadores, só que dois se destacaram, que foi Galileu Galilei e Isaac Newton, sendo que Isaac Newton foi o primeiro que calculou a força de atração gravitacional, que ficou conhecido como Lei da Gravitação Universal. Então, dois foram os principais, Galileu e Isaac, mas Isaac foi o que conseguiu calcular essa atração gravitacional. Então, a força gravitacional que atrai os corpos é chamada de força-peso. Então, tem uma diferença entre peso e massa. Então, se eu subo na balança e vejo lá, ali é minha massa corpórea. Então, não é o peso, é a massa. Força-peso é essa força que a Terra atrai os corpos. Então, ali é uma força-peso. Se eu vou numa balança, se eu boto um alimento numa balança, se um bebê se pesa, então isso aí é a massa. Então, a gente está se massando, vendo nossa massa e não o peso. Então, tem essa diferença. E sem a gravidade, sem essa força que nos atrai para baixo, a gente estaria flutuando no espaço. Tudo estaria flutuando. Por isso que existe essa gravidade, para que a gente se encontre fixo, que a gente consiga se manter na superfície da Terra, assim como todos os objetos, os animais, todas as coisas. Então, se não existisse a gravidade que puxa a gente para baixo, que puxa as coisas para baixo, a gente ficaria flutuando no espaço. E o que é a pressão atmosférica? Então, aqui onde nós estamos, que é no nível do mar, a pressão atmosférica ela é alta. Então, aqui os gases estão colidindo o tempo todo. Então, tem muitos gases e eles estão se colidindo. A pressão é muito maior aqui onde nós estamos. Então, a pressão que vem aqui fora é muito maior do que a do interior do nosso corpo. Então, aqui, como nós estamos no nível do mar, aqui são vários gases que estão colidindo e fazendo essa pressão fora do nosso corpo. E dentro tem uma pressão menor. E quanto mais alta a gente vai subindo, essa pressão vai diminuindo e ficando menos gases, menos ar. Então, por isso que em elevadas altitudes, a gente tem dificuldade de respirar, porque lá são poucos gases. Então, o ar fica rarefeito, porque vai diminuir a pressão, porque os gases estão dispersos, e aí a gente tem dificuldade de respirar, de buscar esse ar. Então, na Terra, no nível do mar, ok, pressão externa alta e a gravidade também alta.
que puxa a gente para baixo mais facilmente. Subir uma montanha e estar em alta altitude, o que vai acontecer? Diminui a pressão, diminui a gravidade e também tem mais dificuldade de respirar. As pessoas vão ter mais dificuldade de respirar. Então, aqui, elevou a altitude, caiu a pressão, caiu a gravidade. Diminuiu a altitude, que é do nível do mar, e aí a gente vai ter uma pressão elevada e uma gravidade elevada. Então, assim, em La Paz, que é na capital mais alta do mundo, quando os jogadores vão para lá, quando as pessoas vão para essa cidade, elas têm dificuldade de respirar, porque ela é muito elevada do nível do mar. Então, ela é 3.000 e poucos metros acima do nível do mar. Então, lá vai acontecer o quê? O ar vai ser rarefeito. As pessoas que moram lá já são acostumadas, mas quem vai daqui para lá vai sofrer um pouco, porque como a pressão diminui, então a nossa pressão interna vai ser maior do que a externa. Então, vai sentir algumas dores no ouvido, dificuldade quando a gente... É como se o tímpano, na realidade o tímpano sai assim, faz um tum, porque a pressão ela diminuiu. Então, nossa pressão interna lá em cima vai ser maior do que a externa. Então, é como se o tímpano pá. E aí, quando você desce, que volta para a sua terra, para a sua altitude normal, aí o tímpano volta ao normal. Porque você já está numa altitude que você está acostumado. Então, aqui só uma foto fazendo um resumo. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor a gravidade. As partículas estão dispersas, o ar rarefeito. Quanto menor a altitude, maior a pressão, maior a gravidade e as partículas estão mais juntas. Então, as partículas de ar estão mais unidas. Então, a pressão aqui é grande, as partículas de ar estão aqui o tempo todo, com a pressão muito maior ao nosso redor. Então, menor altitude, maior pressão, maior gravidade, que a gente está mais próximo da Terra, da superfície da Terra. Então, a gente viu o conteúdo e agora é hora de praticar para você ter ver se você conseguiu mesmo aprender, o que é que você faz. Vê a questão, pausa, tenta responder e depois que eu der a resposta, você vê se acertou. Então, vamos lá responder? Leia o texto. A lei da gravidade é absoluta. Não adianta querer puxar quem quer descer. Demanda grande esforço para evitar. Ou levantar quem quer ficar deitado, sentado, estático. Gigantesco esforço exigirá. Só existe uma forma de contrapor essa lei. É o esforço próprio de não contentar-se em permanecer no lugar. Então, aqui ele fala da lei da gravidade. Não adianta você puxar alguém que não quer vir, então não adianta puxar. E não adianta. Você vai querer levantar quem quer ficar deitado, você vai ter que exercer uma força muito maior, não é isso? Então, a partir do texto e do conhecimento do que é a gravidade, marca a alternativa correta. O texto deixa claro que a gravidade é responsável por exercer uma força vertical e para cima. Vertical, sim. Agora, é para cima a força? Não, a força é para baixo, para o centro da Terra, a qual poderá ser vencida com a aplicação da força contrária. Então, essa questão A está errada. Letra B. A lei da gravidade garante que em todo lugar os corpos terão o mesmo peso? Não. Cada lugar vai ter uma gravidade diferente porque o peso é diferente. C. Um astronauta que está no espaço não está submetido à força da gravidade, pois não se encontra sobre a superfície do planeta, também está submetido à força da gravidade, sim. D. Ao dizer que a lei da gravidade é absoluta, o autor propõe que essa força sempre atua da mesma forma, que é na vertical e para baixo. Então, correta é a letra D. A força da gravidade é na vertical e para baixo. Questão 2. A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa aumento da longitude, diminuição da latitude, aumento da densidade do ar,
diminuição da pressão atmosférica. Então, a correta aqui é a letra D. Quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Questão 3. Assinale a alternativa incorreta com relação à pressão atmosférica. A. A pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude? Sim. Quando uma sobe, a outra desce. Então, é inversamente proporcional. A pressão atmosférica é diretamente proporcional à altitude? Errado, né? A gente viu que é inversamente. Então, aqui a incorreta é a letra B. Vamos ler as outras. Questão C, letra C. A pressão atmosférica é diretamente proporcional à densidade do ar? Sim. A pressão atmosférica é diretamente proporcional à aceleração da gravidade? Sim, também. Então, aqui a única incorreta é a letra B. Então, é isso, pessoal. A gente viu que é força da gravidade, altitude, pressão atmosférica e viu que tudo isso está interligado. Então, é bom sempre responder questões, ver se você acertou, pausar o vídeo, responde, depois ver se está correto mesmo, para testar os conhecimentos e ver se você está entendendo direito o conteúdo. Então, até a próxima!